15. Enquanto você está achando, eu quero fazer algumas perguntas iniciais aqui, para que você possa se situar um pouco no texto de Abacuque 3, do 3 a 15. Você é bom de memória? Você é bom de memória, de lembrar das coisas? Como é que você se sai quando o assunto é se lembrar das coisas que o Senhor fez na sua vida? Você tem boa memória? Você lembra fácil dessas coisas? Você é daqueles cristãos que se lembram rapidamente dos atos do Senhor no passado? Você é daqueles que, quando acontece alguma coisa, você rapidamente se lembra daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já operou, daquilo que Deus já realizou, e você consegue identificar um paralelo, uma lição bíblica, uma circunstância parecida ou algo do tipo? Ou você é daqueles que logo se esquece dos feitos grandiosos do Senhor? Você é daqueles que rapidamente esquece, não consegue enxergar nenhum tipo de paralelo, nenhum princípio bíblico, e logo imagina que a sua situação nunca ninguém viveu antes? É justamente sobre memória, lembrar dos feitos do Senhor, o assunto que nós leremos aqui em Abacuque capítulo 3. Porque nós temos acompanhado desde o início essa saga do livro de Abacuque. Nós vimos que no capítulo 1, nos 4 primeiros capítulos, Abacuque vai justamente questionar a Deus sobre alguns problemas, sobre a prosperidade dos ímpios, sobre a injustiça que estava havendo em Israel. Lá no versículo 5 até o versículo 11, Deus vai responder e vai dizer: olha, não se preocupe, eu vou levantar os babilônios, vou castigar Judá. E aí Abacuque não entende mais ainda. E aí lá no capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 1, Abacuque vai questionar a Deus e dizer como Deus pode usar um ímpio para punir o justo. Como é que Deus pode executar a sua justiça através de uma ferramenta tão injusta, tão ímpia? E aí nós vimos o clímax de Abacuque, capítulo 2, versículo 2 a 4, onde Deus vai responder a Abacuque e dizer: o justo pela sua fé viverá. Creia somente. O justo viverá pela sua fé. E isso levou Abacuque, no capítulo 2, do 5 até o 20, que os babilônios também serão julgados, que eles serão condenados, que todos vão enfrentar a justiça de Deus. E aí nós vimos no domingo passado que o capítulo 3, nós lemos os 2 primeiros versículos, o capítulo 3 é essa oração poética de Abacuque. É essa oração cantada, onde Abacuque, então, ao passar por esse processo com Deus, ele expressa aí a sua reverência a Deus, ele vai expressar ali toda a sua confiança no Senhor. Nesses 2 primeiros versículos do capítulo 3, Abacuque se rende aos pés do Senhor, e ele ora, dizendo: Senhor, intervém, Senhor, age, mas tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E é então que nós chegamos aos nossos versículos. Aqui no capítulo 3, versículo 3 ao versículo 15. E os versículos 3 a 15 apresentam aqui essa visão gloriosa, grandiosa aqui, dessa manifestação de Deus, relembrando a sua fidelidade, relembrando os grandes feitos de Deus no passado, relembrando o poder de Deus em tempos passados. Esse é o que nós vamos ver nos versículos 3 a 15, por isso que o tema da nossa mensagem é a força de Deus no passado. É isso que Abacuque vai fazer agora, ele vai olhar para o passado e vai ver a força do Deus que ele serve. Vai ver a força grandiosa desse Deus o qual ele está orando. E se você achou Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 3, eu convido você a se pôr de pé, para nós lermos juntos, em reverência, a palavra de Deus, onde nós vamos fazer a leitura pública do nosso texto. Abacuque capítulo 3, versículo 3 diz assim: Deus veio de Temã, e do monte Parã o santo, Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão,
e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição. Tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura, Selá. Tu fendestes a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz. Levantou ao alto suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Selá. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Deus amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, pela leitura pública da Tua palavra. Senhor, pedimos nesse momento que o Senhor conceda misericórdia a cada um de nós. Vamos, ó Deus, lidar com Tua palavra santa, Tua palavra inspirada, a Tua voz. E, Senhor, que o Senhor coloque em nosso coração nesse momento temor e tremor diante dela. Que possamos exercer uma atitude de reverência. Que tudo aquilo que tenta roubar a nossa atenção seja tirado, ó Deus. E que possamos entender que estamos diante da Tua voz, diante da Tua palavra, diante do Deus que é soberano. E que possamos ser trabalhados por Ti. Que possamos ser edificados pela Sua palavra. E que o Teu povo seja conformado à medida do Teu Filho, à medida de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Bom, como nós vimos aqui, através do nossa revisão, do relembrarmos aqui o que nós temos visto em Abacuque, capítulo 1 e o capítulo 2, e também vimos aqui através da leitura dos versículos 3 a 15 do capítulo 3, nós vemos que Abacuque vai buscar aí no passado, ele vai buscar nesses feitos de Deus no passado, as raízes para que ele pudesse firmar a sua confiança. Ele foi buscar na história, ele foi buscar em tudo aquilo que Deus já fez, para que ele pudesse então fazer o seu alicerce, para que ele pudesse se estabelecer firmemente. Abacuque vai fazer aquilo que todo crente tem que fazer, relembrar os grandes atos de Deus. Aquilo que todo crente faz, que é fundamental para manter a sua fé firme. Lembrar do que Deus já operou. Lembrar do que Deus já realizou. E esse ato de lembrança de Abacuque não é apenas um exercício de memória. Não é apenas algo subjetivo de memória, mas uma prática espiritual que reforça a nossa confiança em Deus, especialmente em tempos de incerteza e de medo. E Abacuque, nesses versículos, nesse cântico, ele vai relembrar esses atos, ele vai relembrar essas coisas, e o que Abacuque pretende nesse cântico é justamente se lembrar que Deus ainda é o mesmo. É por isso que ele vai buscar nos feitos de Deus no passado, para que ele pudesse estabelecer as suas bases, os seus fundamentos, naquelas circunstâncias que eles passariam.
porque afinal de contas ele queria sempre lembrar-se disso. Deus ainda é o mesmo. E tendo realizado a redenção de Israel nos dias de Moisés e dos juízes, com certeza voltará a fazê-lo na crise atual a qual Abacuque está passando. Se Deus já operou grandemente com o povo de Israel no passado, Abacuque aquieta sua alma e encontra a esperança de que naquela crise que eles passariam, Deus também realizaria a redenção do seu povo. E isso fez então o justo Abacuque esperar e confiar no Senhor. Diferentemente de muitos de nós hoje, Abacuque não se afasta dos desafios da vida ou de suas dúvidas. Abacuque se volta para Deus. Nós, geralmente, quando vamos enfrentar as crises, nós olhamos para as crises. Nós tentamos esquecer as crises. Não vou nem pensar nisso, porque isso é algo ruim. Eu não quero nem sequer ouvir falar acerca dessas coisas. Eu quero esquecer. Mas Abacuque não faz isso. Abacuque, nessa crise, Abacuque, nesses momentos difíceis, ele olha para o passado e para que ele possa se lembrar dos feitos grandiosos de Deus, para que ele possa então entender o Deus ao qual ele serve. Ele está se voltando para esse Deus poderoso. Em vez de ele se afundar em desespero diante das notícias perturbadoras sobre o futuro de seu povo, Abacuque, então, ele entende que pode e deve ele escolhe se voltar para a adoração. Eu não vou olhar para as circunstâncias difíceis, eu não vou olhar para essas crises, eu vou me voltar para a adoração a Deus, eu vou me voltar para esse Deus que é todo poderoso. E hoje, através da palavra de Deus, desse texto que nós lemos, nós vamos ver justamente isso, a força de Deus no passado. A força de Deus no passado, para que nós possamos também, assim como Abacuque, nos momentos de maior crise, olharmos o Deus que operou na vida do seu povo, na nossa vida, para que possamos então encontrar essa paz. E Abacuque vai estruturar a sua mensagem aqui, a sua volta aos feitos gloriosos do Senhor na história de Israel. E ele vai estruturar de algumas formas que são bem interessantes, que se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que há uma certa linha cronológica nos versículos a qual nós lemos aqui. Ele vai buscar essas raízes no passado, ele faz uma viagem aí na história da redenção, para buscar forças a fim de enfrentar as suas crises. Se você ler novamente, depois da pregação, se você ler novamente aqui os versículos, você vai poder perceber a história do povo de Israel, desde o Egito até Canaã, até a situação de Abacuque. Por exemplo, nós vamos ler aí do versículo 3 ao versículo 7, que Abacuque vai se lembrar aí da majestade e poder do Senhor que foram demonstrados no Êxodo. Versículos 3 a 7, vamos fazer a leitura? Deus veio de Temã e do monte Parã o santo, Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Nesses versículos de 3 a 7, nós vamos ver justamente isso, que Abacuque quer se lembrar dessa majestade e do poder de Deus que foi demonstrado de forma grandiosa no Êxodo. E o fundo histórico aqui é justamente a lembrança dos acontecimentos do Êxodo, ao Sinai, até o momento de eles chegaram ali do pé do Monte Sinai. Se você, versículo 3, ele vai citar dois locais aqui, Temã
e o Monte Parã. É justamente dois pontos geográficos que envolvem justamente o êxodo do povo de Israel do Egito até aos pés ali, mais ou menos, do Monte Sinai. E ele vai se lembrar desse Deus glorioso, desse Deus poderoso, onde Deus, de forma grandiosa, com mão forte, tirou o seu povo do Egito e o levou ali até o deserto de Canaã. E é por isso que ele começa já no versículo 3, trazendo esses dois pontos aqui que são importantíssimos para lembrar de que agora ele está lembrando aqui do Êxodo. Foi nessa região que Deus apareceu a Moisés. Foi lá que a glória de Deus fez tremer o Monte Sinai. Foi ali que Deus se manifestou de maneira salvadora para a libertação de Israel do cativeiro egípcio. Abacuque começa a falar desses locais, de trazer essas imagens, porque ele quer lembrar-se agora, ele quer caracterizar o seu Senhor como o libertador do seu povo, o resgatador do seu povo, aquele que realizou feitos grandiosíssimos para que ele pudesse resgatar o seu povo. A manifestação da glória de Deus acompanhada por pragas, a manifestação da glória de Deus é acompanhada ali por pragas, demonstrando ali o seu poder absoluto, que foi isso que Deus realizou ao tirar o seu povo do Egito. Ele puniu, ele executou o seu juízo, ele quebrou a espinha dorsal do Egito, desmancou todos os falsos deuses do Egito, por meio dessas 10 pragas e por meio da redenção do seu povo. O Egito nunca mais foi o mesmo quando Deus manifestou o seu grande poder. Os feitos de Deus foram gloriosos. E ele vai dizer que as nações tremem e as montanhas se prostram diante dos poderes de Deus. O seu poder, de fato, leva todos e tudo a temer e tremer diante dessa grandiosidade. A natureza escuta a voz de Deus e lhe obedece. Quando ele fala, o sol esconde o seu rosto. E ele vai se lembrar, ele vai falar todos esses feitos desse versículo 7, mostrando esse poderio de Deus, essa grandiosidade de Deus, justamente para passar essa imagem, trazer essa esperança e dizer, no final de tudo, só o reino de Deus permanecerá inabalável. Somente o reino de Deus é quem perseverará, é que nunca será destronado, é que jamais será abalado. Abacuque quer se lembrar de que estas não são apenas lembranças históricas, não são apenas fatos históricos, distante da realidade. Mas essas são declarações de fé. Eu acredito nesse Deus que operou maravilhas. E em momentos de dúvidas ou desespero, essas lembranças atuam como âncoras que nos mantêm firmes. No momento de desespero, onde a crise chega, onde a situação nos aperta, onde a adversidade chega em nossa casa, a adversidade estava chegando para Abacuque. E ele quis se lembrar de que esse Deus que agiu a favor do seu povo, no Êxodo, agiria novamente. Esse Deus que agiu no passado, agirá novamente. Esse poder que pertenceu a Deus no passado, continua pertencendo a esse Deus no presente. Por isso, nós podemos entender que na dificuldade, você não pode agir como se estivesse começando a se relacionar com Deus agora. Quando a crise chegar em sua vida, não pense que você aceitou a Jesus agora. Que você nunca viveu nada com Deus. Que Deus nunca realizou nada na vida do seu povo. Que Deus nunca livrou o seu povo.
que Deus nunca realizou nenhum milagre, que Deus nunca fez os seus feitos grandiosos. Quando a crise chegar em sua casa, você pode olhar para o passado, para a força de Deus no passado e se lembrar de que o mesmo Deus que agiu no Êxodo é o mesmo Deus que está agindo hoje. Amados, quando no Antigo Testamento, quando a Bíblia como um todo quer falar sobre o poder de Deus, ele sempre vai falar para o Êxodo. Não há demonstração maior de força na Bíblia do que o Êxodo. Justamente porque foi a maior demonstração do poder de Deus. E Abacuque está olhando para esse fato e dizendo: esse mesmo Deus que agiu no passado, esse mesmo Deus é o que tem poder para agir hoje na minha vida. É o mesmo Deus que tem força para mudar a minha situação. Ao enfrentar os desafios e incertezas, as pessoas diriam para você: não olhe para trás. Mas ao enfrentar os seus desafios e incertezas, olhe para trás sim. E lembre-se das vezes em que Deus se mostrou poderoso e fiel. Olhe para trás e lembre das obras poderosas de Deus. Você será encorajado quando você se lembrar da grandiosidade de Deus. Mesmo quando as circunstâncias eram desfavoráveis ao seu povo, ele sempre agiu de forma poderosa. Isso nos ensina a olhar para além do que podemos ver. Nós não podemos ver o Êxodo. Nós não podemos ver os feitos grandiosos que Deus realizou no Antigo Testamento e no início da igreja. Mas nós podemos olhar para o Deus ao qual a Bíblia revela. Esses feitos maravilhosos vão nos ajudar a perseverar na fé cristã. E Abacuque, após nos mostrar essa imagem desse Deus majestoso e poderoso, que demonstrou a sua majestade e o seu poder no Êxodo, agora, dos versículos 8 a 11, Abacuque vai dizer que não foi apenas no Êxodo, mas também na conquista do povo de Canaã, da terra de Canaã. Quando o povo conquistou a terra de Canaã, os versículos 8 a 11, vamos fazer essa leitura? Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura, selá. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Abacuque, então, na sua oração poética, na sua oração cantada, vai lembrar agora da majestade e do poder do Senhor, demonstrados também na conquista de Canaã. Nessa parte da oração, Abacuque vai descrever Deus como um guerreiro poderoso, defendendo o seu povo com força e majestade. Ele vai descrever, se você lê e for imaginar, você imagina um guerreiro vitorioso, cavalgando sobre um cavalo de vitória, um Deus poderoso, um cavaleiro poderoso. Essa é a imagem que Abacuque está criando do seu Deus. Um Deus vitorioso, a qual a sua glória enche toda a terra. Um Deus que, mesmo em meio à desobediência do povo, mas mesmo assim, um Deus vitorioso que age para salvar o seu povo. Abacuque olha para Deus como um condutor de uma carruagem celestial que sai numa cavalgada vitoriosa.
E ele vai descrever que nessa cavalgada vitoriosa nada parece Deus. O mar se abre. A terra é fendida. Os montes se contorcem ali para abrir espaço para esse cavaleiro vitorioso passar. As profundezas do mar aí vão escutar o estampido da passagem desse cavaleiro vitorioso. E até mesmo o sol e a lua param para ver esse guerreiro em sua cavalgada de vitória. Abacuque traz essa imagem desse Deus poderoso, desse Deus triunfante, tendo autoridade de fato sobre toda a terra. O universo dá passagem a esse guerreiro vitorioso, que sai montado em suas carruagens de vitória. Amados, Abacuque traz essa imagem maravilhosa. Um Deus em que nada pode pará-lo. E Abacuque lembra de que não é na força, não é na terra, não há força na terra ou nos céus que possa se opor a esse Deus. Isso é uma verdade poderosa para nós. Não há nada no céu, na terra ou no mar que possa parar esse nosso Deus. Esse cavaleiro vitorioso que vai marchando em favor do seu povo. A força desse cavaleiro vitorioso é insuperável. E a imagem de Deus como um guerreiro não é apenas sobre destruição, mas sobre salvação. Ele vem para salvar o seu povo. Ele vem para resgatar o seu povo. E ele justamente monta essa imagem, Abacuque monta essa imagem desse guerreiro vitorioso, justamente para que ele não colocasse a sua esperança nas coisas desse mundo, mas na salvação que viria através desse guerreiro vitorioso. Abacuque quer descansar de que a salvação vem desse Deus vitorioso, e que essa salvação é então segura. Abacuque quer colocar sua esperança nisso. E com isso Abacuque mostra que mesmo quando o mundo ao redor parece caótico e injusto, Deus reina supremo. Deus continua reinando. Meu irmão, ao você se dar, ao você contemplar essa soberania, esse poder que Abacuque está descrevendo, Deus está lhe chamando a confiar nele. Amado, nada para esse Deus poderoso. Nada. Nenhum poder. Não há elementos nenhum na terra. Não há elementos nenhum no céu. Não há nada tão forte no mar que pare esse Deus. E isso deve ser, sim, um chamado à confiança profunda no nosso Deus. Esse conhecimento deve moldar como você vê os desafios à sua frente. Quando você vê a prova à sua frente, ao saber desse guerreiro vitorioso, a sua visão tem que ser mudada. E também deve moldar como você vive a sua vida diária. Ao ler essa descrição desse cavaleiro vitorioso, você deve ser uma pessoa de fé profunda, confiando no poder desse Deus, confiando no poder desse guerreiro vitorioso, e vivendo de uma maneira que reflita essa fé, que nada lhe cause desespero, que nada lhe cause temor, porque você sabe, eu tenho um guerreiro supremo, vitorioso, e que nada vai impedi-lo de que ele me dê a salvação.
Se há um lugar seguro, é ao lado desse guerreiro vitorioso, desse Deus poderoso. E Abacuque quer descansar com isso. Quem era Israel na conquista da terra de Canaã? Eles vão dizer: nós somos como formigas. Foi o que os espias disseram: nós somos como formigas, nós não temos poder, nós não temos nada, nós vamos perecer. Mas Deus diz: eu vou conquistar para vocês. O guerreiro supremo conquistará a luta. E Abacuque quer descansar com isso. Nós temos esse Deus ao nosso lado. E você tem que descansar nisso. Você tem esse Deus ao seu lado. Esse Deus que luta vitoriosamente. E nos versículos 12 a 15, Abacuque falou dessa majestade e do poder do Senhor no Êxodo, falou da majestade e do poder na conquista da terra de Canaã, e agora, dos 12 a 15, Abacuque vai falar da majestade e do poder do Senhor, demonstrado agora com Israel e com as nações. Versículos 12 a 15, com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Selá. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Após Deus agora demonstrar o seu poder no Êxodo, demonstrar o seu poder na conquista de Canaã, Deus sai para salvar o seu povo e aniquilar os inimigos, demonstrando aí o seu papel como também guerreiro divino, como sustentador do seu povo, como o garantidor do seu povo. Agora não é mais algo geográfico, não é mais algo territorial. Agora Abacuque está falando da história, a preservação do seu povo, a sustentação do seu povo. O Deus de Israel se revela agora como um guerreiro, armado com as forças da natureza para salvar o seu povo. E Abacuque quer se lembrar: o justo pela sua fé viverá, o justo será salvo. O quem for fiel a Deus, permanecer firme nos caminhos do Senhor, quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem for fiel a esse Deus de Israel, será preservado, será salvo. É isso que Abacuque quer se lembrar. Abacuque quer lembrar nesses versículos justamente que os feitos poderosos de Deus, eles foram continuados em toda a história. Isso soa comum para você? A igreja do Senhor é indestrutível. Nenhuma força na terra pode acabar com a igreja de Cristo, porque ele diz em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus sustentaria o seu povo. O Senhor é o seu defensor. Deus é quem sustenta o seu povo. Então, o Senhor vai sustentar o seu. Quando o povo de Deus vai pecar e viola a aliança, Deus vai o disciplinar, vai o punir, mas também vai o restaurar. Ele é o que sustenta. Ele é o Deus que faz a ferida, mas também é o Deus que cura a ferida. Ele não é só o Deus que faz a ferida, e ele não é também só o Deus que cura a ferida. Ele faz os dois. Ele disciplina, mas ele também acalenta. Ele faz a ferida, mas ele também leva a cura. E ao mesmo tempo em que ele vem para salvar o seu povo,
para o salvamento do seu povo, ele vem para ferir o perverso e descobrir os fundamentos do perverso, exercer o seu juízo. Ora, lembre-se do Egito, da Síria, da Babilônia, dos Medo-Persas, dos gregos, dos romanos, todos aqueles que tentaram destruir o povo de Deus. Lembre-se de Paulo, antes de se encontrar com Cristo. Todos aqueles que tentaram destruir o povo de Deus, Deus se mostrou como o sustentador do seu povo. Eu sou o quem preserva meu povo. E Deus vai então entregar os ímpios aí à sua própria sorte. E eles perecem pelas suas próprias armas. Deus sempre vai destruir aqueles que tentam destruir o povo de Deus. Amados, e ao Abacuque dizer essa mensagem de preservação, de que Deus opera grandes coisas, nós podemos entender que nenhum elemento da natureza, nenhum poder político, nenhum poder judicial, nenhum poder econômico, nenhum poder militar de qualquer império ou nação pode ameaçar o seu poder, ou colocar aí em risco a sua marcha vitoriosa pelas veredas da história. Nada. Lembre-se de Romanos 8, meu capítulo favorito. Ora, se Deus já nos entregou o seu próprio Filho, aí Paulo faz uma pergunta: como não nos dará também todas as outras coisas? Se Deus já deu o melhor que ele tinha, o mais precioso que ele tinha, tudo aquilo que era mais especial para ele, ele entregou, como ele não vai nos dar as outras coisas? E é após isso que ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Abacuque olha na história e se lembra justamente desse fato. Não há nada que possa mudar a situação do povo de Israel. É Deus quem está sustentando o seu povo. É Deus quem preserva o seu povo. É Deus quem guarda o seu povo. E amados, Abacuque 3, do 3 a 15 aqui, ele pode nos mostrar várias verdades importantes que são apresentadas no decorrer da Bíblia como um todo. Nós podemos ver aqui sobre a soberania de Deus. Nós podemos ver sobre a fidelidade, a justiça de Deus, sobre a fidelidade de Deus, e a presença de Deus, sobre várias verdades preciosas. Mas Abacuque 3 a 15, tem um tema especial. Ele fala da vinda gloriosa do Senhor. Do Deus que vem gloriosamente, em poder e majestade. Poder e majestade e glória e vinda, nós podemos encontrar isso em Apocalipse 19. Quando fala da vinda de forma plena de Jesus Cristo, onde ele virá em salvação. Ele vai vir agora para julgar todos os ímpios. Ele virá para salvar o seu povo, para remir o seu povo. E tanto Abacuque como Apocalipse 19 vão enfatizar essa vinda gloriosa desse Deus. Era o que Abacuque esperava. Que naquele tempo de crise, que naquele tempo de dificuldade, Deus viria de forma poderosa e executaria o juízo. E essa é a nossa esperança. A esperança de nós, como crentes, é que Deus virá. Jesus virá e ele executará o seu juízo. Ele executará o castigo para os ímpios e estabelecerá o seu reino. Abacuque olha da perspectiva histórica, na perspectiva profética. Mas o Novo Testamento e Apocalipse, de forma especial, vai nos dizer isso só acontecerá de forma plena com a vinda de Jesus Cristo. Em sua segunda vinda, ele virá como um guerreiro
de majestade, de poder, de glória, e a sua glória encherá toda a terra, e nada poderá parar esse guerreiro vitorioso. Meus irmãos, eu considero que Abacuque 3, de 3 a 15, faz parte ainda do clímax do livro, reforçando aqui a mensagem de que, apesar das aparências, Deus está no controle, e Ele é justo e Ele é fiel. Você se lembra do tema do livro de Abacuque? A fé que louva na adversidade. É o que Abacuque está fazendo. Está louvando. E essa atitude de Abacuque aqui não é fruto da habilidade dele. Não é fruto da racionalidade dele. Não é que ele foi inteligente o suficiente. Não é que ele soube conciliar os conhecimentos dele com as circunstâncias. Não é que ele entendeu a circunstância de forma precisa. Não é nada disso. Essa atitude de Abacuque foi uma volta às Escrituras. Ele pôde olhar no Antigo Testamento e ver os feitos grandiosos de Deus. Ele pôde voltar para a sua palavra e ver, está aqui, Deus agiu, Deus operou, eu estou lendo isso. E Ele fará isso novamente. E essa atitude de Abacuque, nós podemos destacar aqui alguns pontos para a sua vida. O primeiro deles, meus irmãos, quando tudo parece ser perdido, com Deus não está perdido. Por mais que qualquer pessoa olhasse ali a situação vivenciada por Abacuque, qualquer pesquisador diria, Judá vai sumir, desaparecer. E por mais que qualquer pessoa olhe a minha ou a sua situação e diga, não tem jeito, nós podemos entender, por mais que tudo pareça perdido, com Deus não está perdido. Nada pode frustrar os planos de Deus. O plano de Deus prevalece, ainda que toda a terra se levante contra ele. Ainda que todos os poderes humanos se levantem para tentar parar o plano de Deus. Abacuque vai nos dizer, siga as trilhas do Deus Todo-Poderoso. Olhe para o passado, veja as pegadas de Deus na história. Veja os atos de Deus triunfantes. E veja que a sua situação não é ímpar na história. Deus realizou milagres maiores. Deus realizou feitos maiores. Por isso nós podemos estar seguros. Em momentos de incerteza e sofrimento, nós podemos confiar de que Deus é soberano e está no controle, assim como Ele esteve no passado. Nós podemos voltar para as páginas das Escrituras e dizermos, está aqui. Deus sempre esteve no controle. Deus sempre operou os seus feitos maravilhosos. E quando o momento da dúvida chegar, e quando o momento da incerteza chegar, você pode se voltar para o passado, para o que Deus realizou e que está registrado em sua palavra, e você encontrar então força. E quando você fizer isso, assim como Abacuque viu a manifestação do poder de Deus, você verá também. Tudo estava caótico para Abacuque, mas ele viu a força de Deus. Tudo pode estar caótico para você, mas você pode ver a força de Deus ao voltar para as Escrituras. Confie em Deus, em suas lutas pessoais, sabendo que Ele é poderoso e tem um propósito maior, que não será mudado, que não é afetado. A segunda lição que nós podemos entender
de Abacuque 3, 3 a 15, é que quando chegar no final dos seus recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. A crise é um tempo de oportunidade. Abacuque, ao meditar sobre a pessoa de Deus e sobre os feitos divinos, ele então recobrou o ânimo e se pôs ali a cantar. Olha só, ele estava cercado por injustiças, ele estava cercado por adversidades, mas ele se lembrou, com Deus ainda há solução, ainda há recursos. Eu não sei mais o que eu faço. Abacuque nos diz, adore a Deus. Não tem saída. Abacuque vai dizer, corra aos pés do Senhor. Você sempre terá o que fazer. Sempre haverá uma solução. Sempre haverá uma saída. Recorrer para os pés de Jesus. E quando a força do braço humano entrar em colapso, o braço onipotente de Deus sairá em defesa aí do seu povo. Por isso nós não devemos fugir dos nossos problemas. A fé não vem através da fuga dos nossos problemas. A fé é justamente nós enfrentarmos as lutas de maneira sensata. Lembrando do Deus que está ao nosso lado. A fé nos levará a usufruir desses recursos de Deus. E a terceira lição, quando a crise te encurralar, meu irmão, olhe para os atos de Deus no passado. Diante da tragédia, se você olhar para baixo, você ficará desolado. Se você olhar ao redor para avaliar as circunstâncias, você ficará aí estarrecido. Mas se você olhar para os céus e olhar para os atos de Deus no passado, você encontrará força para enfrentar as lutas. Eu digo que, além do museu, certo? A fé do cristão também vive do passado. A fé do cristão é fortalecida quando nós olhamos para os atos poderosos de Deus. O passado, ele é uma fonte de força para o crente. Olhar os feitos grandiosos de Deus vai lhe dar força para enfrentar essas crises. Abacuque recorda aqui essa fidelidade de Deus ao seu povo na história. Especialmente Abacuque olha em tempos de grande necessidade e opressão. E sempre mostrando que Deus permanece fiel às suas promessas. Deus sempre cumpre suas promessas. Qual foi a promessa de Jesus Cristo antes de subir aos céus? Eu não vos deixarei órfão. Vou lhe dar um outro consolador. Mas um pouco à frente ele vai dizer, eu vou para o meu Pai. E eu esperarei vocês lá. Foi isso que ele disse? Não. Eu virei outra vez e vos levarei. Essa foi a promessa que ele nos fez. E não há nada que possa mudar essa promessa. Assim como Deus foi fiel com as promessas a Abraão, a Moisés, a Abacuque, Deus permanecerá fiel à promessa dele de voltar para nos buscar. Devemos confiar nessa fidelidade e no poder de Deus. Por isso, sempre celebre as ações de Deus no passado. No passado em sua vida, na história, para que você possa fortalecer a sua fé. Sempre celebre. Olhe os feitos grandiosos de Deus e dê graças a Deus por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor operou isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz isso. Porque justamente quando você estiver em meio às crises, em meio às dúvidas, essa ação de graças lhe dará força para enfrentar.
Amado, essa passagem encoraja aí, nos encoraja a viver com fé e confiança, sabendo que o mesmo Deus que agiu poderosamente no passado, continua a ser a sua rocha e o seu Salvador hoje. E para concluir, meus irmãos, Abacuque, quando estava enfrentando uma realidade que desafiava tudo que ele conhecia, Abacuque escolheu se voltar para Deus com uma oração que era ao mesmo tempo uma lamentação e uma adoração. Mesmo na mais profunda angústia de Abacuque, ele se lembra das obras poderosas de Deus, dos feitos grandiosos de Deus. E ele confia na justiça e na soberania de Deus. E, meu irmão, se você estiver enfrentando algo que na sua mente é inédito, nas mais profundas angústias, na mais profunda crise, você pode também se lembrar dos feitos de Deus no passado. Você pode se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez. E assim como Abacuque, ao invés de você lamentar e chorar e prantear, você pode adorá-lo. Você pode orar em forma de cântico e dizer: Senhor, muito obrigado pelos teus feitos grandiosos em minha vida e na história. Porque a oração de Abacuque aqui não nega a realidade do seu sofrimento. Não nega a realidade que ele sofreria, que ele não passaria pelo tormento. Ele passaria sim. Ele sofreria. Ele passaria por adversidades. Ele seria humilhado. Ele passaria pelo sofrimento. Ele passaria pela humilhação. Mas a oração de Abacuque coloca no contexto da grandeza e da fidelidade de Deus tudo isso que ele passaria. Eu vou passar por tudo isso, mas Deus é maior do que tudo. Deus é fiel à sua promessa. Nós podemos entender que a nossa fé é testada nas tempestades. As tempestades em nossas vidas vêm para justamente testar aqui a nossa fé. E, meu irmão, onde a sua fé mais cresce são nas tempestades. Quando tudo está bem em sua vida, a sua fé pode crescer. Mas nada se compara com o crescimento da sua fé quando você está passando por tempestades, por lutas. Por isso, quando tudo ao seu redor parece desmoronar, é aí que a sua adoração se torna mais preciosa. Não uma adoração que ignora a dor, que finge que a dor não existe. Não é essa adoração. É uma adoração que atravessa essa dor. Uma adoração que atravessa a dificuldade. E coloca o sofrimento, a dor, a dificuldade na perspectiva certa. Por isso eu digo para você, saia daqui hoje com o exemplo de Abacuque, mesmo nas mais escuras tempestades. Saia daqui crendo que sua oração e adoração são as respostas. São as atitudes que Deus está esperando de você. Não importa o quão difícil seja o caminho. Saia daqui entendendo, Deus quer minha oração, Deus quer minha adoração. Porque nós vivemos em um mundo que muitas vezes parece como um mar tempestuoso. Tenta nos dar incerteza. Nós vivemos num mundo em que as trevas cegam nossa mente. E nós ficamos de cabeças baixas, encurvados, não entendendo o que está acontecendo. Mas Deus, como farol, ele permanece constante e inabalável. Por mais difícil que seja a tempestade, o farol, que é Deus, continua inabalável. E a luz de Deus corta qualquer escuridão. O poder de Deus vence qualquer força. E a glória de Deus
nos guia sobre qualquer tempestade. Abacuque reconhece essa verdade. Abacuque está no meio da tempestade, enfrentando perguntas difíceis e uma realidade assustadora, mas, no entanto, a sua oração é de um olhar fixo para o farol de Deus. Por isso, que esse sermão não seja apenas um momento de reflexão. Que esse sermão não seja apenas algo pontual, mas que esse sermão seja um chamado à sua ação. Que esse sermão seja um incentivo para que você seja como Abacuque. Traga as suas dúvidas para Deus. Traga os seus medos para Deus. Traga as suas angústias para Deus em oração. E que você possa olhar para além da tempestade. Olhar para além das angústias. Esse é o chamado de Deus. Esse é o chamado de Deus com as boas novas. O homem está morto em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículos 1, 2 e 3 vão dizer isso. O homem está morto. Morto não sente, morto não vê, não enxerga, não anda, não faz nada. E Deus, com seu feito grandioso, com seu feito poderoso e majestoso, nos leva a olhar para cima, uma luz vem sobre a vida do pecador, e o homem é então ressuscitado agora, é trazido de volta à vida. O homem é retirado do seu lamaçal de pecado, o homem está sem saída. O homem não pode fazer nada para agradar a Deus, o homem não pode fazer nada para ir até Deus, ele está preso. Mas Deus propôs um caminho. Não é isso? João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito, para que Ele pudesse proporcionar um caminho de volta. Não havia saída e Deus criou uma saída. A mensagem do Evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O poder de Deus rompeu a escuridão do pecado. O poder de Deus venceu a força do pecado e criou uma saída, criou um caminho. E da mesma forma, o poder de Deus rompe a sua dificuldade, rompe a sua tempestade, e Ele vai criar um caminho, vai criar uma saída. Por isso, aprenda a recordar aí ativamente as vezes em que Deus se mostrou fiel em sua vida. Lembre dos milagres que Deus realizou na sua vida. Lembre de quando Deus te resgatou do pecado. Lembre das vezes em que Ele te guardou. Lembre das vezes em que você disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu estou sem saída. E Deus sempre criou uma saída. Deus sempre mostrou um jeito. Essas suas experiências que você viveu com Deus deve fortalecer a sua fé. Tudo que Deus realizou na sua vida deve servir como um combustível para você. E em todas as circunstâncias, escolha adorar. Não porque as circunstâncias são boas, mas porque Deus sempre é bom. Esse é o segredo do crente. Não são as circunstâncias, é o seu Deus. E isso deve levar você a adorar a esse Deus, a se entregar a esse Deus, a render-se a esse Deus. Está doendo, eu não estou entendendo, eu não sei o propósito, não há caminho. Mas quando você olhar para o alto, você descansará em paz. Não porque as circunstâncias serão resolvidas, mas que você verá os atos poderosos de Deus no passado. Amém?
Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado por esse tempo, ó Pai, que o Senhor nos concede para estudarmos a tua palavra e sermos encorajados